Faço café num bule velho, manchado, jogo fora a borra de ontem. Camundongos roçando na grade do aquecimento, procurando calor. Pensando na razão de Nabokov para escrever êxtase estético. Só isso. Êxtase estético. Certo? Seja lá o que for. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E o destaque de hoje, Aqui de Dentro, livro de Sam Shepard, publicado aqui no Brasil pela Estação Liberdade em 2017, com tradução da Denise Botman. Uma ótima tradução. E esse não é o primeiro livro do Sam Shepard publicado aqui no Brasil, não. Em 1980 e alguma coisa, eu li o Crônicas de Motel, que é um livro muito legal do Sam Shepard também, que foi lançado pela LPM. É um livro que eu acho que está em catálogo até hoje, nessas edições de Pocket Book, vale a pena procurar, um bom livro. E também cheguei a ler metade do Grande Sonho do Céu. Não sei porque deixei esse livro na época de lado, mas já voltou aqui para minha pilha de leituras. E é um livro de contos também do Sam Shepard, muito interessante. E hoje a gente vai falar então desse livro, Aqui de Dentro. A gente tem aqui uma foto do Sam Shepard ainda novinho. Essa foto foi feita no Chelsea Hotel em 1971. Sam Shepard infelizmente faleceu em 2017, estava com uma doença degenerativa, faleceu aos 74 anos de idade. E a gente tem aqui nesse livro um prefácio da Pat Smith, que foi namorada e também amiga do Sam Shepard durante toda a vida. Cheguei a fazer uma resenha do livro O Ano do Macaco, da Pat Smith, aqui no canal, vou deixar o link para você. E nessa resenha, né, eu comento que em 2016 a Pat Smith estava muito próxima do Sam Shepard e ela estava ajudando ele a finalizar um livro. Ele já não tinha, acho que, os movimentos das mãos, ele ditava o livro para ela. E eu acho que era esse livro, não tenho certeza, mas eu acho que esse foi o último trabalho escrito pelo Sam Shepard e a Pat Smith estava lá presente. E ela faz um prefácio muito bonito aqui. O Sam Shepard foi ator, foi dramaturgo, escritor, lançou alguns livros que são coletâneas de contos e chegou a escrever mais de 60 peças. Participou também de dezenas de filmes, inclusive em 1984 ele foi indicado ao Oscar pelo filme Os Eleitos, Onde o Futuro Começa. E o cara também fez parte aí da Academia Americana de Artes e Letras. Era um cara muito engajado, um cara muito ligado e tinha um jeito de escrever muito particular, assim. Quando você lê os textos do Sam Shepard, você vê que tem uma personalidade muito forte, tem essa coisa de ser ficção, mas uma ficção muito autobiográfica, né? A Pat Smith aqui no prefácio ela diz o seguinte, ela diz que o Aqui de Dentro é um mosaico de conversas, lembranças claras e impressões alucinatórias. E ela vai dizer também que o Sam Shepard era um cara, um solitário que não queria ficar sozinho. E eu acho que tem muito disso nas personagens do Sam Shepard, né? São sempre pessoas solitárias, mas aquelas pessoas solitárias no meio da multidão, e sempre em movimento, sempre procurando alguma coisa, né? Então isso vai aparecer muito nas personagens dele e principalmente aqui nesse livro Aqui de Dentro. Esse livro ele é escrito de uma maneira bem interessante, são vários recortes, na verdade. A gente vai ter várias histórias, mas não são seguidas, assim, elas são cortadas. A gente está lendo uma história, de repente entra outra, daí a gente volta para a história que a gente estava lendo. Então a gente começa o livro com um cara num trailer, é bem americano, eu acho, assim, tem bem essa coisa do meio oeste americano, as paisagens, as rodovias, os postos de gasolina, as fazendas, os animais, né? Os trailers. E a gente começa a história então com um cara meio que tendo essa visão. E é um livro que não fica só, o tempo também ele vai mudar o tempo todo, né? A gente vai ter aí uma América dos anos 40 e 50, a gente vai ter histórias que se passam nos dias mais atuais e várias histórias. A gente tem aí um ator num set de filmagem, também com essa coisa de meio que está se sentindo meio incomodado ali, né, no sentido, não está sentindo que pertence àquele lugar. A gente vai ter a história de um cara que foi casado quase 30 anos e a mulher está deixando esse cara.
A gente vai ter a história da Felicity, que é uma adolescente que foi namorada do pai de um personagem, e essa Felicity, ela acaba também se envolvendo com esse narrador, que é um adolescente, e ele acaba se envolvendo com a namorada do pai também nessa história. A gente vai ter a história de que eu achei uma das histórias mais engraçadas, que é a história da garota chantagem. Também é uma história de uma namorada que liga pro cara e diz: olha, eu vou lançar um livro. Ele: você vai lançar um livro? Mas você nem é escritora. Não, mas eu gravei todas as nossas conversas e vou lançar um livro com essas conversas. Ele fica meio, né? Mas como você vai lançar um livro com as nossas conversas? Eu nem sei sobre o que a gente são essas conversas, sobre o que a gente conversou, né? Você não pode fazer isso. Não, claro que eu posso. Não pode. Você está fazendo. Isso é um plágio, isso é proibido. Eu vou falar com os meus advogados. E a gente vai acompanhando essa história, né? Essas histórias são intercaladas, mas sempre que a gente volta nessa história da garota chantagem, a gente vai sentindo a angústia, a aflição, né, desse narrador em relação a essa personagem, essa namorada que quer publicar um livro com essas conversas. A narrativa do livro, às vezes ela está em primeira pessoa, às vezes em terceira pessoa. A gente vai ter a história também de um cara que aí entra a parte, né, alucinatória, que diz a Pat Smith aí, um cara que tem visões e sonhos com o pai. O pai é um homenzinho muito pequenininho e já está morto, então vai aparecer em várias situações esse homem pequeno no meio de gangsters, pessoas pegando esse homem na mão. Então tem algumas viagens assim também no livro, mas é uma escrita muito legal. O Sam Shepard tem, como eu falei, ele tem um estilo, né? E essa coisa do livro ser escrito em recortes, né? De você saltar de uma história para outra, eu acho que também deixa o livro bem interessante, assim, né? E são capítulos bem curtos. Quando eu peguei o livro, na verdade eu achei que fosse um livro de contos, porque cada capítulo tem um título, mas na verdade não são contos, né? São histórias que se entrelaçam aí. E são capítulos curtos, então a leitura flui muito rápida. Nessas 2 últimas semanas, né, com toda essa história da pandemia, da gente ficar em casa, assim, muita gente tem aproveitado para ler mais, né? Eu, na verdade, isso acabou me deixando mais apreensivo, eu acabei ficando mais disperso nas minhas leituras, não conseguia me concentrar muito. E quando eu peguei esse livro do Sam Shepard para ler, ele fluiu muito rápido, assim, foi uma leitura muito fácil, porque não é um livro muito denso, né? E tem essas situações mais engraçadas, assim, então você acaba viajando mais aqui no livro de uma maneira mais leve. E é uma leitura muito bacana. Eu acho que é um bom livro, que vale a pena, não só esse, mas os outros livros do Sam Shepard. Eu acho que vale a pena um mergulho aí na obra do cara, que foi um grande escritor também. O cara tinha sua marca aí. Esse livro vem com um marcador muito bonito, ó. Eu falei dos trailers, né? Ele tem um marcador que é um trailer. E é isso, essa é a minha indicação aí para essa semana. Espero que você esteja bem aí do outro lado, que fique bem. Então se cuide, fique em casa se puder. E se puder também me indique bons livros, bons escritores. Fique à vontade também para fazer suas críticas aqui no canal, deixe seus pitacos literários, suas sugestões, e se puder também compartilhar aí nossos vídeos, fico agradecido, tá certo? Se não é inscrito ainda, aproveite para fazer a sua inscrição aqui no canal, clique no sininho para receber notificações e vamos estar por aqui. Semana que vem estou falando sobre mais algum livro, sobre mais um escritor por aqui, e também espero você aqui na semana que vem, tá certo? Então, se cuida aí e a gente se fala. Até!